Temos um novo Eduardo Cunha? Me parece que o espectro de Eduardo Cunha volta à Câmara dos Deputados. Um deputado que foi o grande mentor da queda de Dilma Rousseff, ou seja, que articulou praticamente tudo, o processo, né, que a oposição chama de golpe. Me parece que absolvido agora, né, de seus crimes, mas a imagem, a lembrança desses últimos episódios entre o Lira e o Lula, parece que voltamos ao período Dilma e Eduardo Cunha. Bom, hoje todo mundo sabe que, em função mesmo do próprio governo Bolsonaro, que deu uma força terrível ao legislativo, que inclusive alguns analistas falam que não existe mais um governo de coalizão, mas sim um governo de colisão. Outros diziam que era um governo de cooptação, né? Bom, a verdade é que nós estamos tendo dificuldades para discernir exatamente qual é a competência de cada governo. O Lula sabe, o Lula governou, tem uma prática política, viveu, sabe como funciona, né? Ele foi deputado federal, a famosa frase dele, aqui tem 300 picaretas, né? Então, depois veio a história do mensalão, ou seja, que ele conseguiu, de uma certa forma, obter todas as vantagens para poder tocar seus programas de governo. Mas tudo isso ficou registrado na história. Hoje, o mensalão seria praticamente impossível, né, em função da Lava Jato. Essa Lava Jato que está sendo destruída, não só a Lava Jato, como agora também os seus autores. O que demonstra uma reação política total, né? E não está mais a justiça, não estamos mais conseguindo analisar os aspectos jurídicos. É uma guerra brutal contra Moro, Delanhol e a Lava Jato. Ou seja, os políticos não toleram ser fiscalizados, políticos não toleram curtir cadeia. Essa é a grande realidade. Isso aconteceu na Itália. A sorte é que no Brasil eles estão todos vivos. Na Itália, alguns já foram até mortos. Mas, enfim, esse episódio, Lula e Lira, os dois têm L, né? O L de Lira e o L de Lula, me parece que é um jogo de tensão muito forte, porque Lira tem uma representação política no parlamento. Lula não tem a maioria, ou seja, cada processo vai ter que ser discutido, negociado. Mas me parece que esse último encontro de Lula e Lira, esse encontro, não, né, esse embate, me parece que houve repercussões colaterais. A ação da Polícia Federal, que o governo federal, lá em Alagoas, para tentar pegar algum deslize do Lira na época da pandemia. Ou seja, está havendo um jogo muito pesado em Brasília. Lula, com toda a sua experiência, com pouca representatividade no governo, mas de uma influência brutal ainda, e Lira com a chave do cofre na mão. Então, é uma guerra que vai perdurar aí os seus 4 anos, e os grandes problemas da sociedade, aquilo que precisaria ser discutido, efetivamente discutido, me parece que são deixados à margem, principalmente a questão da reforma tributária, importante para o Brasil. Enfim, são coisas de Brasília. É um jogo de força em que cada um está esticando a corda para o seu lado, e me parece que essa corda está muito fina. Ela não vai suportar a tensão desses dois contendedores, né? De um lado Lula, de outro lado o Lira. Mas, enfim, eu acredito que Lula vai saber sair dessa,
como sempre, soube sair. Lira vai exercer seu poder. Sentiu-se, de uma certa forma, o que o governo também pode fazer. E numa situação completamente diferente. O Lula não é Bolsonaro. Bolsonaro era um servil, né? Fazia o que o Lira mandava, ou seja, entregou tudo para o Lira governou o país, né? Ele, nos últimos meses de governo, nem aparecia, foi embora para os Estados Unidos e tal. Enfim, o Lira já percebeu que o Lula não é Bolsonaro. Lula tem uma bagagem política em que ele vai ter dificuldades. Mas, enfim, tudo isso é muito péssimo para o país. Um país que clama por mudanças importantes que precisam ser resolvidas a curto prazo. E nós estamos aí agora, né, na véspera do julgamento do Bolsonaro, que talvez o torne inelegível. E é uma outra situação que politicamente tira o foco das necessidades que nós precisamos, e talvez a gente tenha aí uma outra CPI idêntica àquela da pandemia, que houve muita discussão, muita luta, muita briga, e no fim não resolveu em nada. Mas no caso do Bolsonaro, as provas são contundentes. Infelizmente, o Brasil vai passar por mais esse processo de uma democracia que ainda se firma diante de todo um cenário que exige reformas. Vamos ver o que vai dar. Espero que esse 8 de janeiro seja sempre lembrado.